Olá, tudo bem com você? Meu nome é Márcia Doro, eu sou professora de português e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre o corretor ortográfico do computador. Normalmente, nós que temos telefone ou computador, temos o recurso do corretor ortográfico, mas nem sempre ele é eficiente. Preste bastante atenção. Por melhor que esteja o seu corretor, ele não está totalmente em dia com as regras da nossa gramática. Realmente, em termos de gramática, de programação, o português deixa muito a desejar. Eu não conheço outras línguas, muitas outras línguas. Eu conheço bem o inglês, porque eu sou professora de inglês, mas eu vejo que quando, por exemplo, o sistema, né, vai tentar ler alguma coisa em português, está ficando cada vez melhor, mas ainda não atingiu o ponto que nós precisamos. Então, algumas palavras ficam ininteligíveis, fica difícil até você entender o que ele quis dizer ali. Então, aparece às vezes a legenda, né, porque a pessoa está falando e a gente nem quer tentar ler ou acompanhar o closed caption que aparece ali, porque a legenda é muito ruim, mal pontuada, mal escrita, e se você fosse nortear por ele, não vai se dar bem. Então, eu tenho um texto que eu escrevi há muitos anos, faz parte de um dos meus livros, que tem o título: Você confia no corretor ortográfico do seu computador ou do seu celular? Esse corretor, muitas vezes, ele te traz problemas pelas sugestões que eles dão e, às vezes, até, sei lá, se você não souber interpretar bem, pode se meter em alguma encrenca. Então, preste atenção. Por exemplo, se o corretor não sabe identificar a diferença entre esta e está, isso é um erro muito comum. Você vai digitar, escreve esta e ele automaticamente muda para está. E às vezes você insiste, mesmo assim ele consegue te ludibriar. Porque depois que tá lá, já foi publicada a sua mensagem, que você vai reler, você fala, gente, mas eu corrigi isso aqui, como que voltou? Eu, sinceramente, não sei como voltou, mas eu brigo tanto com ele que muitas vezes eu até desprogramo, eu desativo, porque eu, como professora de português, e eu sou a chata aí do grupo, porque corrijo todo mundo, fica até chato eu errar coisas básicas. E ele tem me feito errar coisas básicas por causa disso. Eu vou escrever esta, só está, e vice-versa. A mesma coisa acontece também com e é. Porque nós temos em português, logicamente você sabe, né? Que existe i, que é adição, e o é, que é do verbo ser. Então, eu vou escrever a muitas pessoas que acham que todos os acentos mudaram. Eu morro de rir dessas pessoas mal informadas, porque quando ouvem falar que houve mudança, não teve nem a preocupação de ler o que mudou, ou memorizar pelo menos o básico que mudou. Então, o que acontece é que elas se convencem pelo corretor. Então, tá lá, esse i ou é, tem gente que não acentua de jeito nenhum. Então, vamos supor que eu coloque assim, Maria é bonita. Aí sai, Maria e bonita. Isso aí, para quem está lendo, é terrível. Por quê? É lógico que se você voltar à frase, você entende que a pessoa quis fazer assim. Só que o objetivo da leitura não é que você fique voltando e tentando interpretar, é que você bata o olho e saiba certinho qual é. Então, existe diferença. Se for ainda tem um acento. Se for i, não. Mas se for ainda tem acento. Note que é escrito assim, você fala... O nome da letra é, mas a pronúncia dele sozinho é i. Eu falo Maria e João, não falo Maria e João. Ninguém fala isso. E mesmo quando está ditando, fica muito pesado a pessoa falar e. Sinceramente, não gosto. Já fiz um vídeo sobre o nome das letras que eu não concordo, né?
E a outra falha que eu vejo é quando vai distinguir mas e mais. E ainda existe mas com acento, né? Então, nós temos aqui 3 formas de você escrever palavras que praticamente nós falamos do mesmo jeito. Então, esse mas é igual a porém, esse mais é igual a, é o diferente de menos, né? O antônimo de menos. E esse aqui é o plural de má, que é ruim, a mesma coisa de ruim. Então, as moças são más, então com acento. Ela é mais bonita do que ele, mais contrário de menos. E esse mas aqui é igual a porém. Ela é bonita, mas ordinária. Ela é bonita, porém ordinária. Então, é esse mas aqui. O corretor desconhece isso. Normalmente, ele faz confusão e acaba confundindo quem não é seguro sobre isso. Outro dia eu ouvi uma coisa bem interessante. A pessoa quis escrever o verbo expressar. Então, ele queria escrever assim: marque as palavras que expressam tal sentido. Só que parece que não sabia escrever bem, não tinha segurança na escrita. Ele escreveu com aotil. Isso é uma outra coisa que muitas vezes o corretor não consegue saber. A diferença de expressam e expressão. Gente, por favor, se uma palavra termina em ão e não tem acento, ela é como um leão, ela é forte aqui. Então, isso aqui é expressão, ão, igual leão. Jamais você vai escrever expressam com aotil. E eu vejo isso um erro grave, um erro recorrente. Muitas pessoas escrevem estão com AM, não sabem a diferença de AM e aotil, não sabem que quando termina em AM é referente ao passado e quando termina em aotil geralmente é referente ao futuro. Então você tem já passaram aqui, aí passado, já passaram com AM e passarão aqui tantas pessoas, aí é futuro, passarão ainda, é futuro. Então, são coisas que geralmente o corretor ortográfico faz os desavisados errarem. Por exemplo, uma outra coisa que eu vejo, é uma pessoa muito culta que acompanha os meus escritos e tudo, e mesmo eu leio às vezes as coisas que ela escreve, mas mesmo assim, eu sinto que ela não sabe que esse acento aqui não caiu. Eu não sei o que acontece com o corretor ortográfico, que nenhum desses verbos na forma oxítona e seguida de um pronome átono é acentuado. Então, vendê-lo, comprá-lo, compô-lo, a gente nunca vê esse acento aí. Sempre a sugestão é sem o acento. E aí, quando eu, que sou professora, quero insistir, aí vou lá, ele tem coragem de pôr um acento tônico ainda nesse lá aqui, porque existe o lá com acento. Lá está o meu tesouro, esse lá. Mas em verbos assim, isso aqui é um pronome. E isso é difícil para a máquina. Isso aí é fácil para nós humanos, que nós temos um raciocínio, nós sabemos discernir ali, inclusive os sons, mas para a máquina ainda parece que não conseguiram atingir. É isso que nós temos visto. Pode ser que a minha máquina seja obsoleta, acredito que não, porque eu nunca vi ninguém fazer muito certinho. E o que eu tenho visto no YouTube é por aí. Tomara que eles acertem, mas enquanto isso, você precisa saber, por exemplo, usar a crase. Não é bem a crase, você precisa saber usar o acento grave marcador de crase. O que é a crase? É um conjunto, é uma contração, né? Um choque ali, uma contração de 2 As. O A preposição e o A artigo. Eles se unem e dessa união tem um símbolo, que é um acento para o lado oposto ao acento agudo, esse acento aqui. Então, é difícil. Esse caso, então, a gramática, o programa não sabe.
Toda vez que ele tem uma palavra feminina depois, ele coloca a crase, ele coloca o acento. E esse acento nem sempre é bem-vindo. Às vezes é um artigo simples. Se eu for falar assim, ele disse... Não, assim, a menina saiu daqui. Esse A é um simples artigo, mas só porque está seguido de menina, que é uma palavra feminina, ele vai e coloca o acento grave ali como se precisasse, e não precisa. Então, você precisa dominar as regras, por mais evoluídos que nós estejamos, ainda precisamos usar o raciocínio. Ainda você precisa usar e mostrar que você domina, porque o tipo de erro desses às vezes compromete, a pessoa te julga. Eu tenho sido julgada muitas vezes, eu sinto realmente que as pessoas não gostam de ser corrigidas. E eu tenho feito um estudo bem profundo sobre isso, para entender qual é a melhor forma de você ser corrigida. Eu costumo, normalmente, no meu dia a dia, eu corrijo as pessoas no secreto. Quando eu estou sozinha com ela, eu falo assim, eu posso fazer só uma observação? Aí eu falo com ela e tudo aí, falo, ó, segredo nosso, pode deixar que ninguém vai saber que eu te corrigi. Para ficar mais simples, mas eu sinto que mesmo assim, as pessoas não se sentem bem. E eu tenho feito assim, na maior boa vontade. Aí, às vezes, eu fico dividida. Será que eu corrijo? Será que eu não corrijo? Ah, já chegou ao ponto, às vezes, uma pessoa me ligou uma vez do interior, porque saiu uma coisa errada no material da Rede Super, onde eu sempre trabalhei muitos anos na televisão. Saiu alguma coisa errada lá. Uma pessoa chegou, me ligou falando assim, não é possível que a Márcia não viu. Como se tudo que acontecesse na rede passasse por mim. Quer dizer, a pessoa não deve nem saber como funciona a televisão, né? Então, eu falei, não sei, não vi, nem comprei material, não sei mesmo. Mas eu não sou dona do português de todo mundo. O professor de português, às vezes, é taxado como dono do português de todas as pessoas que passam por ele. Se fosse assim, seria até bom, porque aí as pessoas consultariam mais. Infelizmente, o professor de português tem sido só ali durante o momento de aula e nunca mais. Eu não gostaria que fosse assim. Eu quero me tornar amiga de vocês, que vocês me consultem, falem, mas está certo. E eu vou tentar ajudar na medida do possível, para nós fazermos e falarmos um português mais bonito. Nós temos como falar um português bonito, porque é uma língua rica, uma língua bonita de verdade. É o seu cartão de visita. Se você chega num lugar e fala, nós vai, nós foi, eles nem olham para você. Tente falar, tentar soltar flores pela boca. Isso aí é muito legal. Eu quero realmente me comprometer com você. Fale bem, escreva bem e, quando puder, tente falar comigo. Eu estou em todas as redes sociais e conto com você. Um forte abraço.